Olá pessoal, eu sou o pastor Joaquim Bernardo e mais uma vez vamos aprender mais um pouco com Deus, tirando aqui da sua palavra algumas coisas que vai servir para todos nós. Vou ler uma passagem bíblica aqui que está em Provérbios 17:13, que diz assim: quanto aquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Tem uma parte de estudo nessa Bíblia de estudo pentecostal, aqui no rodapé, que fala sobre essa passagem, sobre esse versículo. Diz assim: esta verdade é ilustrada na vida de Davi. Ele tornou mal por bem a Urias, que ele era íntegro e fiel. A partir desse momento, o mal nunca se apartou da casa de Davi. Glória a Deus. Isso é palavra do Senhor. Vou pegar outra Bíblia aqui. Eu me dou melhor com essa aqui. Onde está escrito essa passagem que fala também da vida do rei Davi, do grande rei Davi, mas que também pecou, fez muita coisa ruim naquela época para o seu povo. Está aqui em 2 Samuel, capítulo 12. Está escrito assim, está como título: Natã repreende a Davi. E assim a palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas, do seu gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. Depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher.
Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Está falando aí do filho que ele teve com Batseba, que era a mulher de Urias, que ele colocou na guerra, frente de uma batalha para morrer, para que ele ficasse com a sua mulher. Então Davi, como um rei, que a própria Bíblia fala que ele era um rei que vivia, né, segundo o coração de Deus, mas pecou e muito, fazendo esse tipo de coisa. Homem rico, um rei rico, tinha de tudo, mas pegou a cordeirinha do pobre, que morava talvez perto da sua casa, para dar para aquele viajante, e não tirou de toda a sua fazenda que ele tinha. Então, assim ocorre também nos dias de hoje, com muitos governantes, principalmente aqueles que são corruptos, não quer tirar nada de si, não, quer tirar do povo mais pobre. Fazem de tudo para tirar do pobre, não tendo nenhuma misericórdia, não tendo dó nenhuma. Somente querem cada vez mais para si e para os seus. Nada para o Brasil, nada para o nosso país. Passando aqui para Romanos, vamos ler coisa importante aqui para nós. Romanos, capítulo 12, que fala coisas também muito importantes para nós. Capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 9 até ao 21. Fala aqui como título, as virtudes recomendadas. Fala aqui das virtudes, né? Muito importante. Diz assim a palavra do Senhor, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber,
porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha a importância do que a palavra diz aqui. Mesmo que alguém ou um povo, seja a quantidade de pessoas que forem, praticar o mal contra uma pessoa ou contra todo um povo, não devemos vingar tal coisa, principalmente aquele que conhece a verdade do Senhor. O que aconteceu em nosso país ultimamente com as eleições. Nós sabemos muita revolta do povo brasileiro por tudo que veio ocorrendo no passado com governantes corruptos que ainda disputam eleição e chegam a ser vitoriosos, porque infelizmente há pessoas mal informadas, pessoas que eles pegam como presas fáceis, e ele não faz questão jamais de diminuir a quantidade de pessoas simples, de pessoas mais pobres, porque são presas fáceis para eles, e jamais eles querem diminuir a pobreza no seu país, diminuir a falta de informação, a cultura, a educação. Por quê? Porque senão eles jamais ganhariam uma eleição. Então eles não fazem questão de tudo para si, menos para o Brasil. E o pior ainda é que ocorre falha até mesmo na Suprema Corte de nosso país, porque em todos os lugares, todas as ramificações de uma nação, todas as áreas humanas, há falhas, há o trigo e há o joio dentro de uma igreja, há bons pastores que fazem as coisas certas com a palavra do Senhor para melhorar as pessoas, mas também há aquele joio, aquele que procura tirar o máximo de proveito dos seus fiéis, assim como na medicina. Tem pessoas, médicos que fazem belas clínicas para fazer aborto. Esses são pessoas, médicos do inimigo, Satanás. E outros que fazem plantão, entrando pela madrugada dentro para salvar pessoas. Esse é um instrumento de Deus. Assim como dentro do direito há também o joio e o trigo, o bom e o mal. Todas as áreas acontece isso. Há advogado que ganha causa para um pobre que não pode pagar aquele trabalho e não lhe cobra nada. Mas há aquele que toma tudo da pessoa, cobra um dinheiro absurdo e não ganha questão para pessoas, só quer tomar o dinheiro daquele indivíduo mal informado. Assim como na agricultura, há aquele que planta alimentos para vir até a nossa mesa e há aqueles que plantam drogas. Então, um é do inimigo, o outro é de Deus. Então, todas as áreas da vida humana acontece isso. Então, por isso nós devemos estarmos preparados para esse tipo de coisa. E assim não é diferente na política entre os que nos governam. Então, nós vimos agora, nessas últimas eleições, o que ocorreu. Pessoas que fizeram tanto mal para a nossa nação vão nos governar de novo. Então, estão querendo agora amordaçar as pessoas, a imprensa. Não só nos amordaçar, mas nos manietar, assim como fizeram com Jesus Cristo. Então, nós passamos por uma situação muito grave em nosso país. Mas tem lá na alta corte do nosso país bons magistrados, existe, mas existem os maus. A ala podre, né, como muitos estudiosos falam por aí. Então há aquele que solta pessoas que fizeram tanto mal à nossa nação e outros a fomentam
Então isso não pode acontecer. Um solta, outro fomenta a soltura. Então essas pessoas, mesmo da alta corte do nosso país, fazendo esse tipo de coisa, estão o quê? Fomentando, estão estimulando a criação de caverna de salteadores e covil de lobos roubadores em nossa nação. Isso não pode ocorrer. Mas também tem juízes que são realmente justos. A Bíblia fala, a Bíblia Sagrada fala do justo juiz e do juiz iníquo, o falso juiz. A Bíblia fala também disso aí. Então, em todos os lugares há esse tipo de coisa. Mas nós, como pessoas de Deus, nós devemos perdoá-las a todos, porque como a Bíblia fala que Davi fez um grande mal e a espada jamais fugirá da sua casa, jamais se apartará da sua casa, ele está dizendo que o mal jamais vai se apartar da sua casa. Mas em Provérbios fala do mal mesmo. Aquele que paga o bem com o mal jamais se apartará da sua casa. Então o que nós temos que fazer por esse povo, por esse pessoal que estão fazendo esse tipo de coisa em nosso país? É orarmos por ele, porque o mal que vem sobre ele, a Bíblia quem fala, não sou eu, é tão grande, é tão forte, tão pesado, que nós devemos orarmos para que o mal chegue até eles, seja amenizado, para que ele não sofra muito, ele e seus familiares. Era esse recado que eu tinha que dar à minha nação brasileira, porque eu amo o meu país, amo a minha nação. Porque, como disse o Rui Barbosa, uma nação não é ninguém, mas somos todos nós. Uma nação não é ninguém isoladamente, mas somos todos nós uma nação. E para que ela seja feliz, é preciso que haja justiça de verdade, justiça perfeita, justiça com equidade, ou seja, justiça igual para todos, não justiça para o pobre, uma justiça falha, e uma justiça para o rico ser diferente. Não, tem que ser igual para todos. Se um pobre rouba, ele tem que pagar por esse roubo, pequeno que seja. Mas se aquele assassino, ladrão, sendo um magistrado, sendo governante maior da nação, tem que ser pago também, tem que pagar na mesma qualidade, da mesma coisa que o pobre pagou. Não fazer essa diferença só porque tem mais dinheiro. Vai receber retribuição. Jesus fala que quando vamos dar uma festa, não devemos dar para as pessoas ricas, porque aí vamos esperar a recompensa. Quando eles fizerem uma festa, convidar a gente, nós também. Mas ele diz para dar uma festa para os pobres, porque não vamos esperar a recompensa. Jesus fala isso na sua palavra. Isso é muito bonito. Então assim, devemos considerar todos nós, brasileiros, esta palavra. Poderia prolongar muito mais, porque são muitas coisas importantes, mas não quero tornar esse vídeo mais longo ainda. Mas eu vou citar aqui uma passagem daquela música, Canção do Exército Brasileiro, que é muito bonita, que diz assim: a paz buscamos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Isso deve fazer todo o povo brasileiro, mas com ordem e decência. Muito obrigado. Então aqui termino esta mensagem e espero que todos os brasileiros entendam, em nome de Jesus Cristo. Amém.